Então, pessoal, seguindo aqui nas nossas análises das questões, vamos tratar novamente da competência 2, habilidade 9, onde nós trouxemos uma questão sobre os tipos de industrialização de vários países do mundo. E isso entra na geopolítica porque você está comparando, conforme diz a competência, a habilidade, comparando o significado histórico, geográfico dessas organizações econômicas de caráter global dentro do panorama de indústria. Então a gente tem que analisar que os vários países diferentes do mundo, eles se industrializaram também de forma diferente. E que essa forma de industrialização conduziu ao que o país é hoje. E aqui nós temos aqui um texto que fala sobre como foi esse processo de industrialização de alguns países após a Segunda Guerra Mundial. E ele fala, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos grandes potências que já são industrializadas, que é no caso dos Estados Unidos e potências da Europa e até mesmo o Japão. São aqueles países considerados de industrialização clássica. Agora a gente vai ter novos países se industrializando, porque esses países centrais, que seriam no caso esses países de industrialização clássica, começam a mandar as suas filiais para países em desenvolvimento. E aí surgem os novos tipos de industrialização, que no caso seria os que a gente chama de industrialização tardia, de industrialização recente, que nós vamos classificar de acordo com a forma como foi o processo. Por exemplo, aqui na América Latina nós tivemos o processo de substituição de importações, justamente ali no período entre guerras, com surtos industriais causados de forma forçada por uma política que tinha que ser desenvolvida porque as importações estavam mais dificultadas porque os países que nos exportavam estavam em guerra. A América Latina foi dessa forma aí. O Brasil entra nessa jogada também com as políticas lá do Getúlio Vargas. Mas a gente teve também na Ásia os países que se industrializaram de forma recente, são os novos países industrializados, que são verdadeiras plataformas de exportação. É o caso ali de Índia, Paquistão. E também nós temos alguns países do mundo que se industrializaram com a ajuda do governo, com empresas estatais, basicamente como motor para a sua industrialização. Eles são chamados de industrialização planificada. Na questão aqui em análise, a gente está falando que esses países centrais, eles mandam as suas filiais para que essas forças de trabalho, matéria-prima, vai para onde? Para países da Ásia, da América Latina e do leste europeu depois do colapso do bloco socialista e da União Soviética. É interessante lembrar que nesse grupo de países aqui ele fala, lá as grandes corporações instalaram suas plantas industriais e passaram a exportar a produção para os mercados de próprias potências econômicas das quais haviam emigrado. Ou seja, um processo de divisão internacional do trabalho, onde os países centrais instalam suas filiais em países que normalmente são chamados de periféricos. Daí já dá um indício aí para resolver a questão. Olha aí, o texto aborda o processo de terceirização, característica desse modelo de industrialização que é chamada de industrialização periférica. As matrizes, as bases de industrialização são feitas nos países centrais, e aí você vai lembrar a parte de tecnologia, a parte de projeto, mas essa parte de mão de obra mais barata, que não precisa de tanta qualificação, da matéria-prima abundante, geralmente é feito nos países em desenvolvimento, nessas regiões que ele colocou no texto, Então, planificada não tem como ser, porque isso é característica de país socialista. Pelo texto, tardia pode ser, mas ele fala no contexto de substituição de importações, não é o caso de países da Ásia, como ele coloca, poderia até ser o caso de América Latina. Moderna é uma industrialização de países desenvolvidos. Clássica também é o caso aí da primeira e segunda revolução dos países desenvolvidos, mas no texto ele lhe conduz para entender que ele está falando da instalação de filiais em países de industrialização periférica com centros de produção de manufaturas. Beleza, pessoal? Então, sempre tem essa análise aí da questão da diferenciação dos modelos de industrialização, que isso é importante na análise de qualquer questão do Enem. Beleza?